Olá, pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Maurício Portela, sou responsável pela operação da Marco aqui no Brasil e é com muito orgulho que a gente se reúne para inaugurar o evento Agora Meta Trends e mostrar para vocês um pouco sobre tendência, o que a gente tem visto no mundo, que impacta diretamente o nosso setor de trade marketing. Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre The New Retail Business, que na verdade nada mais é do que o novo papel das lojas físicas, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Inevitável, senhores, não começar a abordar esse tema falando do impacto que a pandemia gerou nos 2 ou 3 últimos anos, sobretudo no varejo, por causa da pandemia Covid-19. É sabido que, por causa da reclusão que todos nós fomos submetidos nos 2 últimos anos, praticamente todas as gerações de consumo foram apresentadas ao e-commerce. Apresentadas, forçadas, submetidas, o fato é que as lojas estavam fechadas por causa da pandemia e as alternativas de consumo foram limitadas, né? E dentro desse contexto, de acordo com o relatório da Mastercard chamado Spend Impulse, um indicador de vendas no varejo de bastante relevância e credibilidade, o e-commerce brasileiro apresentou um crescimento de 75% quando a gente compara 19 com 2020. E de acordo com outro indicador da MCC-ENET, a Câmara Brasileira de Economia Digital, o faturamento do e-commerce aumentou 48% na comparação de 2020 contra 2021, ou seja, ele cresceu 75% de 19 para 20 e continuou crescendo de 2020 para 2021. É claro, né, senhores, que de acordo com esse boom do universo digital, as lojas físicas tiveram que assumir um papel diferente de como elas foram pensadas originalmente. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje acaba sendo uma derivação deste tema. As lojas físicas acabaram assumindo um papel omnichannel das marcas e das redes varejistas. Ou seja, elas deixam de ser compreendidas como canais principais de vendas, como eram no passado, e assumem um papel de ponto de apoio em um ecossistema infinitamente maior. Para sair um pouco dessa esfera mais teórica, eu trago aqui para vocês 10 alternativas que mostram com exemplos claros e reais o que são esses territórios novos, reinventados, que o varejo está praticando. O primeiro deles são as lojas físicas como extensão do smartphone. Como o próprio nome diz de maneira muito didática, é simples assim. A navegabilidade que é feita através de um smartphone, num aplicativo, ela fala em tempo real com o estoque real das lojas físicas, ou seja, você decide a sua compra através de um aplicativo e tem visibilidade em tempo real se você pode retirar o seu produto naquela loja física perto da sua casa, porque você vê que aquele produto que você vai comprar está disponível ou não no estoque naquele momento. Um outro tema é o coaching de estilo. As lojas físicas acabaram assumindo esse papel de uma orientação de valor. Você vai até uma loja física para entender que móveis você pode comprar para ambientar um espaço diferenciado na sua casa, para ter um estilo de vestimenta diferente. Então, esse coaching de estilo acabou sendo também um, um, um ramping, né, um update do escopo das lojas. Um terceiro tema, pick-up stores. Aqui a gente enxerga as lojas físicas como pontos de retiradas. É um impacto logístico inegável nessa operação, porque veja, você pode comprar os produtos pela internet, através de um aplicativo, e você tem as lojas físicas que permanecem ali abertas, mas você retira o seu produto nelas, ou seja, esse é o conceito de pick-up stores. Então, imaginem o impacto financeiro colaborativo dessa rede de lojas que deixaram de apenas vender, e sim como também serem pontos de entregas ou pontos de retirada para os consumidores. Um outro tema, compras digitais, uma inversão de modelo. Você vai até a loja física para fazer compras digitais. Eu não quero falar muito sobre metaverso, não, porque nós teremos uma parte do evento especificamente para isso, mas esse item 4 das lojas ocupando um espaço mais amplo é justamente sobre isso. É quando você vai até uma loja física, curiosamente, indo para uma loja física, para comprar acessórios para o seu. Para você na internet, para você no metaverso, para o seu Roblox, acessórios, roupas, casas, entretenimento, enfim, essa inversão de modelo, ir até uma loja física para comprar produtos que são pertinentes ao mundo metaverso.
O item 5 é a experimentação, degustação de produto. É claro que a loja física ela entrega de maneira muito concreta essa experimentação que acaba deixando um pouco a desejar nas prateleiras digitais. Então, a loja física, de uma vez por todas, ela se apropria disso. Ela passa a exibir os seus produtos como galerias de arte, então ela acaba se apropriando de fato com muita força, já que sou uma loja física, e qual é a minha fortaleza? Então ela entrega essa experimentação de maneira potencializada, essa exibição de maneira potencializada, essa experiência e humanização, essa vivência com as marcas e com os produtos de maneira muito forte, é uma tendência das lojas físicas, e claro, senhores, muita gamificação, com muito entretenimento. Embora eu tenha colocado aqui no item 9 a customização, ela não é um item 100% novo, mas essa personalização ela ganha mais força nesse novo momento do varejo, porque geralmente as marcas no passado costumavam a 10 ou 15% do seu portfólio terem um perfil de customização, isso aumentou muito, praticamente metade do portfólio agora tem itens customizáveis, então isso é muito importante, e lojas colaborativas. Essas lojas colaborativas entregam uma eficiência financeira que não entregavam no passado, são espaços maiores que alugam espaços pequenos para que várias lojas, várias marcas possam falar com os consumidores colaborando no mesmo espaço. Isso é muito interessante. Essa lista de 10 itens, senhores, na verdade, mostram que as lojas precisaram se reinventar. Então, são apenas 10 exemplos, é claro que existem mais, mas são as 10 tendências-chave que a gente vai acabar falando com mais profundidade no decorrer dessa apresentação. O que é importante dividir com vocês também, vocês podem estar se perguntando, ok, Maurício, a gente já entendeu que a loja, ela deixa de assumir aquele papel de canal principal de vendas e ela passa a fazer parte de um ecossistema maior. Mas quem está por trás dessa revolução? De maneira muito clara e transparente, senhores, a gente tem três pilares, três atores que dão o suporte para que essa revolução aconteça. O primeiro pilar é o consumidor, que aqui a gente divide em 5 gerações muito bem comunicadas na internet. Aqui a gente não tem novidade. Estamos falando da geração Baby Boomers, da geração X, da geração Y, os Millennials, a geração Z e a geração alfa. No que diz respeito às marcas, a gente vai abordar também 5 temas, 5 tendências para as marcas que giram em torno de social media profile, de engajamento de conteúdo, brand elevation, o conceito de sustentabilidade, inclusão e diversidade. E quando a gente fala de varejo, a gente vai mostrar aqui como toda essa revolução que aconteceu na cabeça do consumidor, essa revolução que continua impactando muito as marcas, acaba se acomodando nas redes varejistas. Então, dando um drill down aqui na caixa do consumidor, quem são os baby boomers? Os baby boomers são os consumidores que ocupam a faixa etária de 60 a 80 anos. Eles foram criados com disciplina, valorizam o trabalho, a família, a realização, estabilidade financeira e a busca por melhores condições de vida. O que é importante deixar salvo a respeito deles é que são mais resistentes a mudanças, é uma geração mais tradicional. A geração X, que é ocupada por uma faixa etária dos 40 aos 60 anos, eles viveram no período da ditadura militar, o que diz muito a respeito deles aqui no Brasil. Eles viveram também o desenvolvimento industrial, o crescimento econômico, ou seja, eles valorizam a hierarquia pautado nesse histórico que eles viveram, o diploma formal, são mais empreendedores, possuem um potencial de consumo relevante e são relativamente abertos ao novo. Avançando aqui para as próximas gerações, a gente vai mostrar também a geração Y, que são os famosos millennials, que ocupam a faixa etária dos 25 aos 40 anos. Eles presenciaram a chegada do novo millennial, que dá nome à geração, são mais criativos, são conectados, adeptos às causas sociais e flexíveis às mudanças. Eles não priorizam o trabalho, acreditem, a família e a busca por estabilidade. São tecnológicos, são internautas, multitarefas, representam a maior parte da população econômica ativa. Essa última frase, senhores, é importante frisar, porque por representarem a maior parte da população economicamente ativa, por isso a maioria das marcas e indústrias oferecem comunicação, produtos e serviços voltados a eles. E temos a geração Z, a geração ocupada por consumidores de 10 a 25 anos. Já nasceram, né, uma geração que já nasceu no mundo conectado, cresceram com o celular na mão, são nativos digitais. Para eles não existe a divisão entre online e offline, é tudo a mesma coisa, já que eles estão conectados a todo momento. Eles vivem na era do Big Data,
são ativos no metaverso e representam um grande potencial de consumo. Representam um potencial de consumo, não estão enquadrados como a maior parte da população economicamente ativa, diferente da geração anterior, que são os millennials. E aí, pessoal, para fechar esse conceito, né, essa caixa, esse drill down aqui no consumidor, a gente vai apresentar a geração alfa, que é a geração ocupada pela faixa etária dos 10 anos. É uma geração um pouco mais esfumaçada, ela está sendo estudada, os estudos sobre ela não estão 100% maduros, mas nós já sabemos que, sabe-se que já nasceram num período de recessão econômica, cresceram numa época de polaridade e extremismo, e embora não há como prever o efeito comportamental dessa geração, são marcados pela relação com a inteligência artificial. Então, é a geração das redes sociais, que tem tudo muito intuitivo, e vamos ver para onde vai, para onde desdobra essa geração alfa. Uma outra caixa, senhores, que está por trás, né, os três pilares ali da revolução que está por trás desse novo formato de varejo, é o posicionamento das marcas. E quando a gente fala de marca, a gente tem 5 temas que são tendências que a gente traz aqui para esse evento. O primeiro deles é o Social Media Profile, esse perfil das marcas atuarem ativamente nas redes sociais com uma área dentro das empresas voltado para isso, uma governança de social media dentro das empresas. Além disso, senhores, importantíssimo, marcas que no passado não estavam acostumadas a apenas falar sobre vendas, tinham como objetivo o selinho, o sellout, o toque no consumidor com esse objetivo claro de venda. Eles viram essa página e agora existe um objetivo genuíno que é o engajamento com o conteúdo que está em torno dessa empresa. Ou seja, marcas que geram conteúdos nem sempre diretamente relacionados ao seu portfólio, que engajam pessoas e fazem conexões, nutrindo a sociedade com temas relevantes. Isso é muito interessante porque é uma quebra de paradigma, né? A gente acaba tendo conteúdos mais amplos, mais enriquecedores, que permeiam o universo daquela marca, daquela empresa, é claro, né? Para não ser tão contraditório, mas eles não têm mais aquela proximidade tão grande, aquela relação direta com a venda propriamente dita. A tendência de brand elevation para as marcas é um tema bastante interessante, porque acompanhando esse raciocínio de um compromisso um pouco mais distante com a venda, e um engajamento com causas mais existenciais, a tendência de brand elevation fala justamente sobre isso. As marcas, como a própria tradução diz, elas elevam as suas prioridades a uma esfera mais humana, mais social, mais existencial, sustentável e colaborativa, menos voltada aos interesses próprios de crescimento financeiro. Sobre sustentabilidade não deixa de ser uma tendência para as marcas. Porém, a sustentabilidade, que não é um termo novo, ela já vem sendo trabalhada, ela adquire uma proporção que é maior do que apenas uma boa intenção, um projeto, uma certificação, ela assume uma questão emergencial, tratando de um conjunto de iniciativas das marcas auditáveis, que prestem contas à sociedade. Então, a gente está falando aqui de um movimento potencializado por consumidores que levam em consideração se vão consumir ou não uma marca ou um produto, pautado em como é confeccionada aquela embalagem, de como aquela marca trata a comunidade que está em torno da sua fábrica. Então, esse é um tema interessante. A sustentabilidade, por não ser um tema novo, ela assume como tendência, porém, uma questão emergencial. Auditável. Quais são os resultados deste KPI chamado sustentabilidade nesta evolução das marcas? E aí, como não poderia ser diferente, para fechar essa caixa das marcas, o tema é inclusão e diversidade como tendência. A gente sabe que não se fala em outra coisa nos países, não apenas no Brasil, não apenas na América Latina. Então, nós sabemos que as marcas elas estão pensando o seu portfólio, a sua comunicação, o seu posicionamento e o quadro dos seus funcionários pautado nas diversas comunidades que os seus consumidores estão inseridos. Então, de uma vez por todas, essa tendência chegou para ficar, o mundo é diverso e é inclusivo, e as marcas absorveram isso dentro do seu processo de evolução. Depois que falamos de consumidores e de marcas, a gente vai trazer aqui o terceiro e último pilar, que é como tudo isso se acomoda no varejo. O varejo vai trazer 5 tendências que a maioria delas já saiu do papel e muitas delas, inclusive, já são praticadas no Brasil, e a gente vai abrir aqui para clarear o tema para vocês. O primeiro é Mobile First. Como o próprio nome diz, para que você saiba, o Brasil possui em média um smartphone por habitante, ou seja, é um indicador muito forte. E o que a gente quer dizer aqui é que as lojas físicas elas repensaram o seu escopo
desdobrando o que antes foi pensado originalmente para o celular, agora dentro da loja física. Ou seja, é uma experiência de integração perfeita, onde você tem o mesmo raciocínio de navegabilidade em um aplicativo, por exemplo, dentro da loja. Bastante disruptivo. Isso justifica muito por onde começar uma visita no ponto de venda, onde vai o olho do consumidor, muito inspirado em onde ele clica primeiro na tela. Então, esse mobile first é um conceito que a gente precisa estudar, porque de fato ele veio para ficar. Um outro tema é esse out-commerce. Nós vimos nas feiras de tendência que o e-commerce tradicional foi pejorativamente chamado de old commerce. Por quê? Porque ele abre espaço para esse out-commerce. Esse out-commerce, na verdade, nada mais é do que um processo onde as marcas oferecem produtos aos consumidores no feed das suas redes sociais. E isso através de marketplace, com sortimentos inimagináveis, explorando meios de comunicação não tradicionais e utilizando uma base de informações e inteligências de dados riquíssima. Então, dentro do e-commerce, não existe mais espaço para oferta, ou seja, a intenção de venda, com a demanda, a intenção de compra desencontrada. Não existe, não existe. Então, antes mesmo que o consumidor pense na sua necessidade de consumo, aquilo já aparece na rede social dele, já é recomendado pela sua rede social, já é proposto pela marca, como se tivesse sido adivinhada essa intenção de compra. Um outro tema é o cashless strategy, ou seja, uma estratégia sem o dinheiro em moeda, em espécie. Como a própria tradução do termo diz, opções de pagamento sem o dinheiro. Muito mais dinâmico, muito mais rápido, pode ser feito através de aplicativo do celular, pulseiras de reconhecimento dos cartões bancários, cartões de aproximação, transações diretas com o seu banco, como nós dizemos aqui no Brasil, o famoso Pix. Então, esse é um movimento também, é uma tendência que, como o varejo acomodou essa revolução dos consumidores e das marcas, é não trabalhar cada vez menos com o dinheiro moeda física, né? Experiência e entretenimento, um conjunto de estímulos que promovem ao consumidor uma interação com a marca ou com o produto, fortalecendo essa imagem e agregando valor na jornada de compra do consumidor. Por mais que isso já tenha aparecido antes em alguns outros discursos, senhores, agora não tem para onde correr. Uma vez que o mundo digital, que a experiência pela internet ganhou a proporção que ganhou, ou o varejo físico apresenta isso como diferencial, ou então ele perde força. Por isso que as lojas apresentam essa estratégia de experiência, de gamificação, de entretenimento, de humanização, de expor o produto como arte, porque isso não é possível pela internet. Já que é possível no mundo físico, as lojas físicas se apropriam disso, abraçam essa tendência e estão implementando isso nos pontos de venda de A a Z. E para fechar aqui o último item de como tudo isso se acomoda no varejo, a loja física como omnichannel. Como falamos lá atrás, as lojas físicas não deixam de existir, mas elas abandonam aquele lugar de canal principal de vendas e passam a assumir um papel de parte de uma cadeia maior, que envolve várias etapas de um ecossistema autônomo e remoto. Se elas perdem a relevância? Não. Não, elas não perdem a relevância, elas apenas dividem a sua autoridade com os outros canais dentro dessa jornada, desse processo de venda. Então, senhores, para a gente resumir aqui o que está por trás dessa revolução, o paradigma da mudança está pautado nesses três pilares. O que está acontecendo nas lojas físicas, physical store, está muito claro para todos nós que é a multicanalidade impactando todo o ecossistema de vendas. Outcommerce, que acabamos de aprender no que se trata, então é essa comunicação mais voltada para a rede social, garantindo a efetividade máxima, extrema, o ápice da performance operacional aqui entre a oferta e a procura, e o metaverso commerce, que na verdade é uma revolução no jeito de pensar. Nós teremos uma parte do evento voltada para isso, mais do que uma tendência, é uma quebra de paradigma, é um jeito disruptivo de pensar, mas só para dizer que o que monta esse triângulo, o paradigma da mudança, está pautado nesses três pilares. E mais do que falar de teoria, pessoal, eu trago para vocês aqui também alguns cases reais para mostrar para vocês como essas lojas estão acomodando toda essa revolução no ponto de venda. Então aqui a gente tem um case dessa Bed Bath and Beyond, uma loja nos Estados Unidos. Eu particularmente visitei essa filial em Nova York e notem como a antiga loja física que simplesmente vendia o produto físico, essa mesma rede agora tem 4 frentes. Uma que você
compra na loja física através do aplicativo e com isso ganha uma série de vantagens. 2, você pode comprar no seu aplicativo da sua casa pela internet e você retira na loja sem sair do seu carro, como se fosse um drive-thru, você abre o porta-malas, a loja coloca o produto no seu porta-malas e pronto, simples assim. Terceiro, Store Pickup, aquele conceito que não é tão novo, mas ele não deixa de ser uma tendência pontuada aqui. O consumidor compra remotamente e retira no balcão da loja física. E o que eles estão chamando de Same Day Delivery. Você compra na loja física e recebe aquela compra na sua casa no mesmo dia. Um outro case muito interessante é o case da Starbucks, uma parceria da Starbucks com a Amazon, uma loja totalmente conectada, interativa, enfim. O que é muito interessante dividir com vocês é que a Starbucks, ela criou esse conceito sem abandonar o lado humano da cafeteria. Então você entra nessa loja, você tem como opção o mesmo café, a mesma Starbucks, o mesmo desenho, furnitures, mobiliários, caminho criativo, ou seja, você não percebe uma diferença, você percebe que é a mesma rede, os atendentes humanos estão lá, eles permanecem ali, porém tem uma catraca que depois que você passa por ela, aí sim você tem uma experiência 100% de conectividade. Então o consumidor passa por essa catraca, ele identifica com o seu cartão de crédito e o que ele consumir depois que ele passou por essa catraca, uma vez que ele já foi reconhecido através do cartão de crédito, tudo que ele consumir é filmado, é visto pela inteligência artificial que está dentro da loja e cobrado automaticamente do cartão de crédito dele. Então, senhores, é o ápice da autonomia, sim. A Amazon consegue, juntamente com a Starbucks, entregar esse mundo híbrido entre a conectividade e o lado humano também, e é uma experiência muito bacana que não tem como não mencionar nessa apresentação. Um outro case é o case da Zara Store Mode, aquela questão do aplicativo que nós tínhamos comentado. Então, um consumidor deseja, por exemplo, comprar um vestido para sua esposa, então ele clica ali e em tempo real ele consegue ver, poxa, esse vestido ele não está mais disponível na loja do shopping perto da minha casa, então eu não quero mais comprar esse modelo. Então é interessante porque tem esse link, essa amarração da disponibilidade em tempo real dos produtos que estão disponíveis para venda. E quando a gente fala de experiência, senhores, não tem como não citar o case desse American Dream Shopping Mall, um shopping muito grande, muito interessante, que fica em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em Nova York, e um shopping cheio de experiência, senhores. Eu sou suspeito para falar, mas já que a gente está falando de tendências, promover essa experiência é muito interessante. E a gente tem aqui não um caso de uma loja, mas sim o caso de um shopping que ele foi criado para gerar experiências e dentro desse shopping ele tem um parque aquático tropical de um tamanho assustador, uma pista de patinação plana, uma pista de gelo simulando montanha para esqui, lojas conceito e etc. Então, é um lugar cheio de experiência do começo ao fim, é impressionante, então não tem como falar de experiência sem citar esse shopping como exemplo. E aí, senhores, para fechar o nosso racional aqui, não tem como dizer o que está acontecendo com o consumidor, com as marcas e com o varejo, sem falar do impacto disso no nosso promotor. Então, é claro que para esse novo mundo, a gente precisa desenvolver um novo jeito de pensar trade marketing, promoção e os nossos promotores. Então, aqui eu trago um tema que é a linguagem digital. Se antes, pessoal, a big picture do nosso escopo físico era sell-in, distribuição, merchandising e sellout, será que agora a gente não deve também entender mais sobre temas como mídia programática, long tail, outcommerce, marketplace, lead time? Então, são temas que nutrem a evolução do nosso setor, né? Então, eu fico refletindo sobre isso. O quanto realmente estamos familiarizados com termos como direct, fanpage, feed, trends, engajamento, check-in, check-out das redes sociais, impressões, inbox, stories, live streaming, conteúdos orgânicos, reactions, ou seja, mais do que linguagem digital, a linguagem das mídias sociais, a gente precisa provocar a nossa equipe de promoção, nós como promotores, a nossa carteira de cliente, o nosso projeto de trade, para seguir essa evolução. Então não adianta, após esse ápice da pandemia, a gente voltar para o ponto de venda com a mesma cabeça. Então, como parte dessa tendência, a gente pensa nesse promotor updated,
E esse promotor updated, ele tem essa linguagem digital como parte do seu escopo. Então, com a mesma propriedade que a gente sabia falar, por exemplo, sobre distribuição, sobre tabloides, sobre selim, a gente precisa falar sobre esse mundo novo que se abriu depois da pandemia para nós. Um outro tema é entender sobre Omnichannel Scope e quantos nossos promotores estão colaborativos com essa nova jornada de consumo. O que eu quero dizer com esse slide? Se a gente considerar que a gente está se tornando cada vez mais parte de um ecossistema de abordagem para esse consumidor, será que a gente tem consciência de que as forças que antes estavam concentradas nas lojas físicas, agora elas são pulverizadas? Agora a gente divide forças com aplicativo, com pick-up stores, com lojas que entregam um produto no porta-mala e o consumidor sequer desliga o carro. Então, esse é o tema. A gente precisa desenvolver esse racional bem resolvido para entender esse novo papel nosso dentro desse ecossistema. E se de fato a gente está sendo colaborativo com essa jornada. Eu falo isso porque depois de termos a consciência omnichannel, eu, eu era eu fui da época onde haviam dois canais, a loja física e o site, e existiu em algum momento um ciúmes entre esses dois canais. Poxa, por que eu não consigo na loja física o mesmo preço praticado pelo site? Por que eu não consigo a mesma condição financeira num canal e não no outro? Então, quando eu me refiro a sermos colaborativos com essa jornada, é que esse ciúmes ele precisa abrir espaço para essa consciência de jornada, que a sementinha que o promotor planta num ponto de venda, possivelmente ela pode germinar num aplicativo, na internet, num pick-up store, num outro tipo de compra, não tão imediato como aquele sellout assistido que acontecia na nossa frente. Então, essa provocação que eu faço sobre um mundo novo que se abriu depois da pandemia e que não deixa de ser uma tendência para os nossos promotores, para os serviços de promotoria. E aqui para fechar, senhores, a gente tem o maior desafio de convencimento. Eu não tenho dúvidas de que antes o promotor tinha um trabalho um pouco mais aberto nesse sentido, porque o consumidor chegava uma relação mais dependente com esse promotor, com esse vendedor da loja. E hoje, o novo consumidor ele chega no ponto de venda muito mais autônomo, muito mais independente. Ele foi forçado durante toda a pandemia a estudar sobre aquele produto. Então ele já chega mais tendenciado, ele chega mais preparado sobre um produto, sobre uma solução que ele precisa comprar. Então, o meu ponto é, o nosso desafio é maior de convencimento ou migrar uma intenção de compra. Então, isso a gente precisa ter no nosso radar. Seja eu um promotor, o gestor de um projeto de trade, enfim, se eu estou no setor de promoção, eu preciso saber que esse consumidor evoluiu e eu preciso acompanhar essa evolução. Senhores, eu me despeço com esse slide, fazendo um grande resumo sobre o que a gente discutiu aqui. Para nós, está muito claro que a loja física permanece viva. As profecias estavam equivocadas. A loja física não morreu e não vai morrer. Pelo contrário, ela permanece viva, só que com outro escopo. A gente sabe que os consumidores mudaram, as marcas mudaram, o varejo mudou, portanto, a promoção evoluiu. Dessa forma, senhores, eu só queria deixar essa reflexão para a gente pensar a respeito. Se o nosso time de promotor, se a nossa carteira de cliente, se a nossa operação de trade, se a nossa estratégia de vendas está realmente aberta para esse novo cenário. Mais do que uma tendência, pessoal, mais do que teoria, mais do que conceitos distantes sobre temas aspiracionais, a gente está falando de um cenário que já impacta diretamente o nosso dia a dia. Então, o Agora Meta Trends traz essa discussão para a mesa, para a gente pensar a respeito e, de fato, para a gente se provocar, para a gente fazer esse exercício, porque ele está mais perto do que a gente imagina. Tudo bem? É isso, senhores. Agradeço o tempo de vocês. Foi um prazer, sempre é um prazer. Contem comigo, com a Marco. A gente segue à disposição de vocês. E fiquem com Deus. Um abraço. Até mais.